Uma boa tarde, crianças, filhotinhos de leão. Para mim é uma bênção estar com vocês nesta ocasião para poder compartilhar alguns momentos de companheirismo com vocês. Crianças, filhotinhos de leão. Em São Marcos, no capítulo 10, versículo 13 em diante. Assim diz da seguinte forma, e eu quero ler. Então lhe apresentavam crianças para que as tocasse, e os discípulos repreendiam aos que os apresentavam. Jesus, vendo-o, se indignou e disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas, e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E tomando-os nos braços, colocando as mãos sobre eles, e os abençoava. O reinado do sétimo selo. E as crianças podem se sentar, queiram ter a gentileza. Cristo representou a todos seus filhos em crianças, nas crianças, porque as crianças vêm nesta etapa da inocência, nascem aqui na terra, e no reino de Deus. Cristo disse que era necessário nascer de novo. E porquanto a pessoa, quando nasce como uma criança. Quando a pessoa nasce de novo, pois também nasce como uma criança espiritual, nasceu no reino de Deus, e começa essa vida de criança, começa se alimentando com a palavra de Deus e vai crescendo espiritualmente à medida que vai recebendo a palavra de Deus até que chegue à idade de adulto e até que todos cheguemos à estatura de um varão perfeito, todos cheguemos a ser iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim todos obtenhamos a imortalidade em nosso corpo também. Porque esse é o programa divino para todos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E agora vejam a forma simples em que Cristo representa o seu programa. E o nascimento de novo dos filhos e filhas de Deus, do qual Cristo disse, falou a Nicodemos, dizendo-lhe que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer do quê? Da água e do Espírito não pode entrar ao reino de Deus. Por isso é que Cristo disse que se não virasse ou fosse como uma criança, não entrariam ao reino de Deus. Vejam, para ser como uma criança se requer que a pessoa nasça de novo, ao crer em Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo, e receber o Espírito teofânico da sexta dimensão. E assim a pessoa nasce de novo, nasce primeiramente na sexta dimensão, e vai crescendo espiritualmente, e logo no último dia obterá o corpo físico, eterno e glorificado que Cristo prometeu para estes irmãos seus, esses filhos e filhas de Deus, que nasceram de novo e, portanto, no último dia, obterão o corpo físico e eterno, o qual Cristo prometeu para todos os filhos e filhas de Deus.
Agora, vejam o porquê Cristo podia dizer que tinha que se receber o reino de Deus como uma criança. Através do novo nascimento é que a pessoa vem a obter esse novo nascimento e nasce como uma criança no reino de Deus. E agora vejam vocês na parábola de São Mateus, capítulo 25, onde é o juízo das nações, nós podemos ver que aos que tinham sido encontrados pessoas aptas para entrarem ao reino de Deus, o qual estará estabelecido na terra. Então lhe foi dito que entrassem ao reino de Deus, preparado para eles, desde antes da fundação do mundo. Disse, porque eu tive sede, você me destes de beber, tive fome e me deste de comer, enfermo e me visitaste, na prisão e fostes me ver, nu e me cobristes. E eles dizem, quando nós tivemos enfermo, ou na prisão, ou nu, ou com fome, e te servimos. Ele diz, porquanto fizeste a um desses meus pequeninos, meus irmãos menores, a mim o fizeste. Ele está assinalando a quem? A seus escolhidos, os membros da sua igreja, os quais nasceram de novo, e eram essas crianças que entrariam e nasceriam no reino de Deus como crianças, os quais no último dia obterão a imortalidade física também, ao receberem uma transformação dos seus corpos, e os mortos em Cristo ao receber a ressurreição em corpos eternos. Agora vejam como a pessoa, quando crê em Cristo como seu Salvador, lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe o seu Espírito Santo, nasceu no reino de Deus e, portanto, é uma criança no reino de Deus. Assim como nossos filhos são criancinhas que Deus nos deu, os quais estão nesta etapa da inocência. E assim também acontece com os filhos e filhas de Deus que nascem no reino de Deus, mas vão crescendo de forma gradual, como indivíduos vão crescendo espiritualmente no reino de Deus. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crentes, também vai crescendo de era em era, à medida que vai recebendo o ensinamento de Jesus Cristo através da mensagem correspondente a cada era, a qual vem através do mensageiro de cada era. Vejam vocês, quando na primeira era vemos a igreja, a vemos pequenininha. Logo, quando nós a podemos ver na segunda era, a podemos ver maior. Quando a vemos na terceira era, a vemos maior ainda. Vamos dizer, na primeira era, é o primeiro ano entre os gentis da igreja. A vemos com 1 ano de idade. Na segunda era, vemos como 2 anos de idade. Vai crescendo como uma criança de 2 anos. Já está maior, já está crescendo desde do primeiro ano. Na terceira idade, já vamos vê-la com 3 anos. E já cresceu mais, um pouco mais. E na quarta era, vemos já com 4 anos de idade. A vemos já mais grandinha, como vemos as crianças de 4 anos de idade, que já falam e podem conversar conosco. E na quinta e nessa idade podem, pois acreditam que já são grandes. Logo na quinta idade, vemos já a igreja de Jesus Cristo com 5 anos. E na sexta idade, já vemos com 6 anos de idade. E já a vemos maiorzinha. Na sétima era, já a vemos com 7 anos de idade. E já aos 6 anos, já a vemos em uma etapa de estar já no primeiro grau da escola. Logo na sétima era, vemos na era de Laodiceia a
idade sétima. Havemos já com 7 anos. E logo na era da pedra angular nós havemos com 8 anos de idade. O 8 fala de eternidade. E o 8 fala do tempo no qual todo primogênito era apresentado diante de Deus. Todo filho varão primogênito que abria a matriz era apresentado diante de Deus, e Deus disse: todo primogênito é meu. E agora, todo primogênito nascido no reino de Deus, através da água e do Espírito, da água e do Espírito. De quem é todo primogênito nascido no reino de Deus, da água e do Espírito? É de Deus. E agora, é no 8º dia, que é a era da pedra angular, onde são apresentados a Deus todos os filhos e filhas de Deus. É no 8º dia também em que se colocava e se confirmava o nome a esse filho primogênito. Por exemplo, temos o caso de Jesus de Nazaré, do qual a Escritura dá testemunho e diz como foi o tempo em que Jesus foi apresentado diante de Deus. Diz assim: em São Lucas, no capítulo 2, versículo 21 em diante, diz assim: quando se cumpriu os 8 dias para circuncidar ao menino, colocaram-lhe por nome Jesus, o qual lhe havia sido colocado pelo anjo antes que fosse concebido. E quando se cumpriram os dias da purificação deles, conforme a lei de Moisés, então o trouxeram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo varão que abrir a matriz será chamado santo ao Senhor. E para oferecer conforme ao que se diz na lei do Senhor, um par de tórtolas ou 2 pombinhos. Podemos ver aqui que ao 8º dia era circuncidado todo primogênito, todo filho varão era circuncidado, todo menino. E vejam vocês que esta bênção para todo primogênito foi estabelecida por Deus lá no Antigo Testamento. Levíticos capítulo 12, versículo 3 nos fala desta lei estabelecida por Deus entre o povo hebreu. E conforme a esta lei, nós podemos ver que Jesus Cristo foi circuncidado ao 8º dia e colocaram-lhe por nome Jesus. Ele foi apresentado a Deus. E agora vejam vocês, o 8º dia nos fala de eternidade. O 8º dia nos fala da era da pedra angular, a qual representa a eternidade, onde todos os primogênitos de Deus vão diante de Deus, pois receberão a ressurreição dos mortos em Cristo, e nós que estamos vivos seremos transformados. E assim estaremos para sempre com o Senhor, pois iremos com Ele para a ceia das bodas do Cordeiro, e sempre estaremos com Ele. Quando Ele voltar para o reino milenial, aí estaremos com Ele depois da grande tribulação, no glorioso reino milenial. Porém, antes tivemos que passar por esta etapa de criança. Passamos por esta etapa de criança fisicamente quando nascemos dos nossos pais terrenos. E temos passado pela etapa de criança quando temos recebido a Cristo como nosso Salvador e lavado nossos pecados no sangue de Cristo.
e recebemos o seu Espírito Santo. Nascemos assim como crianças no reino de Deus. Mas todos chegaremos à maturidade, à estatura de um varão perfeito, à estatura de adultos. E teremos um corpo teofânico, que é o corpo teofânico que recebemos, o Espírito teofânico quando recebemos o Espírito de Cristo, e teremos também um corpo físico e glorificado e eterno para vivermos nele por toda a eternidade. Porém, antes, passamos pela etapa de crianças no reino de Deus, nesta nova criação, desta nova raça que Cristo está criando. Em palavras mais claras, temos passado pela etapa de crianças. Quantas vezes? 2 vezes. Pela etapa de crianças ao nascer de nossos pais, pela etapa de crianças e nesta vida terrena, e pela etapa de crianças no reino de Deus. Agora, também quando recebermos o corpo novo, já estaremos como jovens, todos, com um corpo que representará de 18 a 21 anos de idade. E teremos passado pela etapa de jovens 2 vezes, e na segunda, pois, ficaremos com esta etapa, e as crianças que não tenham chegado a esta etapa chegarão ao receberem o novo corpo que Cristo prometeu para eles, e para os jovens, e para os adultos também. Agora podemos ver esta bênção tão grande que há, da parte de Deus para todos, todas as crianças. E quando vemos as crianças, poderemos dizer, nós também somos crianças no reino de Deus. São Paulo, falando a respeito da adoção, nos diz que enquanto o herdeiro é criança, em nada ele difere do escravo, mas a criança, logo depois que crescer, será adotado, e então já terá todos os direitos de filho que lhes são conferidos pelo Pai, e a sua assinatura em todos os negócios que ele venha a realizar no reino de Deus será tão bom quanto a do seu Pai. Quando estejamos adotados com corpos eternos, a herança do nosso Pai Celestial já estará em nossas mãos, e estaremos restaurados a tudo o que Adão e Eva perderam na queda, e já não seremos crianças, mas adultos no reino de Deus, a estatura de um varão perfeito, a estatura de Jesus Cristo. E assim, já estaremos nesse reino de Cristo, governando com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Mas vejam que o importante é desfrutar desta etapa de crianças no reino de Deus, onde em Provérbios diz assim, no capítulo 22, versículo 6, diz, instrua a criança em seu caminho, e ainda quando seja velho, seja maior, não se apartará dele. Assim como as crianças precisam ser instruídas para poder chegar a adultos, tendo conhecimento das coisas, do mesmo modo também para as crianças espirituais que nascem no reino de Deus, a instrução, o ensinamento de Deus, do seu programa, é dado através do Espírito de Deus em cada etapa, em cada era, para todas as crianças espirituais que nascem no reino de Deus, para que possam chegar a serem grandes adultos, possam crescer tendo conhecimento do programa de Deus, tendo conhecimento dos negócios do nosso Pai Celestial.
É por isto que de era em era, Cristo em Espírito Santo esteve ensinando seus filhos e nasceram no reino de Deus. Isso Cristo esteve fazendo através do Espírito Santo, pelo mensageiro de cada era, porque o tutor, o mestre, é o Espírito Santo. Cristo disse: o Espírito Santo virá e vos ensinará todas as coisas. E através da sua manifestação em cada mensageiro, esteve ensinando-nos todas as coisas de era em era. E neste tempo final, Cristo disse: sobe aqui e eu te mostrarei, ou seja, te ensinarei as coisas que hão de acontecer em breve. Ou seja, que hão de acontecer depois destas que aconteceram nas eras da igreja gentia. Estamos também sendo ensinados pelo Mestre, que é Cristo em Espírito Santo, em nossa era, através da sua manifestação, através do seu anjo mensageiro. Ele está nos dando a conhecer todas estas coisas que estão apontadas para acontecer neste tempo final. E essas já são coisas que são equivalentes. A álgebra, geometria e todas estas coisas que já estudam na escola superior e na universidade. Assim que podemos ver a bênção tão grande que é passar por esta etapa de crianças e aproveitarmos bem o tempo, recebendo o ensinamento do tutor, o ensinamento do Espírito Santo através do mensageiro, que corresponde à era que lhe corresponde viver a cada filho e filha de Deus. E no reinado do sétimo selo, que é o reinado de Cristo, o reinado milenial, e nesse reinado, quem estará? Estarão as crianças, os que passaram por esta etapa de crianças e receberam o ensinamento do Mestre, do tutor, do Espírito Santo. Vejam no capítulo 25 de São Mateus, onde se realiza o juízo das nações, e a uns é concedido entrar no reino de Deus, e a outros não. A causa é que alguns ajudaram aos pequenos ou pequeninos, aos irmãos menores ou pequenininhos do Senhor Jesus Cristo, que são os filhos e filhas de Deus, os que nasceram no reino de Deus. E outros não os ajudaram. E por isto, uns entrarão, os que ajudaram, e outros não entrarão, os que não ajudaram. Agora, aonde estão as crianças do reino dos céus, que nasceram no reino dos céus? Pois são esses pequeninos aos quais Cristo assinala, quando ele diz: porquanto não fizestes a um desses meus pequeninos, tampouco a mim o fizeste. Agora vejam, onde podemos encontrar essas crianças pequenas que nasceram no reino de Deus? No milênio. Os encontramos no glorioso reino milenial com Cristo. E todos que atuaram através deles, a favor deles, são recompensados, entrando a esse reino preparado por Deus desde antes da fundação do mundo. E os que não ajudaram aos filhos de Deus e não se colocaram do lado deles, e de uma forma ou de outra forma, não poderão entrar a este glorioso reino de Cristo, esse reino milenial. E agora, para as nações que estarão e as pessoas que estarão neste tempo vivendo, nós podemos ver que terão a oportunidade de ajudarem a esses pequeninos que estarão vivendo no tempo final, que serão os menores. Porque os das eras passadas já estiveram aqui e se foram. E já cresceram, estão na sexta dimensão, esperando pela ressurreição. Mas agora os menores do reino dos céus, quem são? São os da era da pedra angular. São o Benjamim dos filhos
desta nova criação. Mas são os que têm a bênção de Deus e são os que se encontram neste tempo final. Para, assim como José, que representa Cristo, se revelou a seus irmãos, acima de tudo Benjamim, e o que comoveu a José foi a presença de Benjamim lá. O que comove o coração de Cristo no último dia, em sua vinda, é o Benjamim do Israel celestial, que são os escolhidos de Deus deste tempo final da era da pedra angular, e logo o Benjamim do povo hebreu, que serão 144 mil hebreus, para Cristo se revelar ao povo hebreu, e aí ser comovido pelo Benjamim do Israel terreno, que são 144 mil hebreus. Agora, de quanto se compõe o número do Benjamim? Do Israel celestial. Nós não sabemos, porém nós o saberemos. Porque quando sejamos transformados, vamos ver quantos pertencem à nossa era. E este, então, será o número dos escolhidos da era da pedra angular. Este é o número do Benjamim, do Israel celestial. E agora, enquanto há tempo para entrar, entrem todos ao reino de Deus, ao corpo místico de Cristo, a era da pedra angular. Porque virá um momento em que já não poderão entrar mais pessoas de entre os gentios. Logo corresponderá ao povo hebreu, a 144 mil, para entrar ao reino de Deus. Agora, eu sei qual é o número dos escolhidos do povo hebreu, do Benjamim espiritual, do Israel terreno, mas o número do Benjamim espiritual, do Israel celestial, não sabemos. Mas meu desejo é que sejam milhões de escolhidos de Deus deste tempo final. Agora, isso não quer dizer porque eu sei, porque eu desejo que sejam milhões, vão ser milhões. Sabe qual número será? É o que Deus determinou desde antes da fundação do mundo, para ser o número dos escolhidos de Deus da era da pedra angular. E o número de cada era é o que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Esse número está tipificado, representado em algum lugar, mas deixaremos isso quietinho. Pode estar representado em algum número, e no entanto, portanto, esse número não será o número, porque esse número representa uma quantidade, ou o número, ou representa o número dos escolhidos, como quando Deus dizia a seus profetas: há 70 semanas, mais de anos. E 70 semanas de dias são quantos? São 490. São 400. Quantos dias são, Miguel? Quantos dias são, Miguel? 70 semanas de dias são 490 dias. Mas quando Deus disse que essas 70 semanas representam semanas de anos, já então, essas 70 semanas têm mais de 490 dias. Ou seja, que em qualquer número que represente aos escolhidos de todas as eras, ou seja, todas as eras juntas, pois pode ser um pequeno número que represente um número grande. E o número de cada era pode estar representado em algum dos números que estão na Bíblia. E pode ser esse número que o represente. Pode ser um número pequeno, mas pode estar representando um grande número de escolhidos de Deus, como por exemplo,
O número 8 representa a todos os escolhidos de Deus da Era da Pedra Angular, porque a nossa era é a era número 8. E vejam vocês aí como, no número 8, estão representados todos os escolhidos de Deus. Também podemos ver os escolhidos de Deus representados no número 153, a pesca milagrosa que foi realizada pelos discípulos quando Cristo tinha ressuscitado. E assim por diante, nós podemos ver na Bíblia números que representam aos escolhidos de Deus. Também aqueles 120 escolhidos de Deus no aposento alto também estão representando os escolhidos de Deus que no último dia, estando vivos, serão transformados, serão cheios do Espírito de Deus em toda a sua plenitude e receberão a dupla porção do Espírito de Deus. Mas não significam que serão somente 120 pessoas, mas neste número estão representados todos os escolhidos de Deus do último dia. Assim que nós podemos ver que no número em que estejamos representados, nós poderemos ver o tipo, o modelo aí de todos nós. Vejam, o que estavam esperando no aposento alto? 120 pessoas. E estavam esperando ser cheios do Espírito Santo e assim obter a mudança interior e receber o novo corpo interior. E agora que no último dia, nós estamos no aposento alto na Era da Pedra Angular, que é o aposento mais alto para os escolhidos de Deus na casa de Deus. E estamos esperando a mudança do corpo físico. Estamos esperando essa mudança exterior, que será a transformação dos nossos corpos. Isto é para as crianças espirituais que nasceram no reino de Deus. Agora podemos ver que deles foi que Cristo falou quando disse: porque te louvo, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelou às crianças, porque assim te aprouve. E quem eram as crianças aos quais lhe haviam sido reveladas essas coisas da primeira vinda de Cristo? E eles já estavam crendo na sua vinda cumprida em Jesus. Eram os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Eram algumas crianças do reino de Deus e ainda estavam naquela etapa que corresponde estar no ventre da sua mãe, mas que no dia de Pentecostes obtiveram o novo nascimento. Agora nós podemos ver que esta etapa de crianças é uma etapa muito importante para as crianças do reino de Deus, que são os escolhidos de Deus, que receberam a Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. E estão na etapa de crescimento. E o que lhes acontece? O que acontece a uma criança que você tenha, que você não lhe deu o alimento? Ao pouco tempo, ele morre. E isto é o que acontece com as crianças espirituais no reino de Deus, que se eles não forem alimentados com a comida, a palavra de Deus para eles que estão vivendo, morrerão espiritualmente. Nunca deixe de comer a palavra de Deus correspondente ao seu tempo, porque se você deixar de se alimentar com ela, você adoece espiritualmente e se debilita e logo morre espiritualmente. Isto é o que já aconteceu com pessoas que estão um tempo no Evangelho e depois de algum tempo desaparecem do Evangelho, deixam de assistir. E o que aconteceu? Morreram espiritualmente,
porque não estiveram se alimentando, não estiveram se cuidando corretamente para permanecerem vivos e crescerem espiritualmente. Assim que vigiemos nossa vida espiritual, estejamos sempre nos alimentando com a palavra de Deus. Quando você vê uma pessoa que perde o interesse em ouvir e em ler a palavra de Deus, a mensagem do seu tempo, algo ruim está acontecendo na vida desta pessoa. Assim como você olha as crianças e quando você vê que alguma criança perde o desejo de comer, você tem que ver o que está acontecendo, porque algo está funcionando mal. E se não atender, ele vai se debilitando, ele vai se enfermar, depois ele vai morrer. As mães sempre estão atentas e quando vê que seus filhos não querem comer e logo chega a hora do outro alimento e tampouco quer comer, ela sabe que algo errado, algo mal está acontecendo. Assim é no espiritual com cada um de vocês e também comigo. E cada um tem que reconhecer isto quando acontece em sua vida. E assim prestar atenção e resolver o problema que seja, para continuar adiante, comendo alimento espiritual e crescendo de forma saudável no reino de Deus. Eu amo a todos vocês, crianças, jovens, adultos e anciões, e eu quero tê-los comigo na ceia das bodas do Cordeiro e também no glorioso reino milenial. Quero tê-los comigo lá com Cristo e com os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, para que todos estejamos lá com Cristo, nosso amado Salvador. Meu desejo é que todos vocês caminhem sempre adiante, não importa os problemas que vocês possam ter em suas vidas terrenas. Confessem suas falhas, erros ou pecados a Cristo. Coloquem seus pecados, faltas e erros no sangue de Cristo, pedindo-lhe misericórdia a Cristo. Arrependido das suas falhas, pecados e erros, e logo sigam adiante em sua vida cristã. E então, nos veremos transformados e muito em breve, nos veremos logo na ceia das bodas do Cordeiro, e nos veremos logo no glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nunca se desanime na vida. Nunca percam o apetite espiritual da palavra de Deus e nunca se apartem de Cristo e do seu programa. Não importa as situações difíceis pela qual vocês têm que passar ou passam em sua vida terrena. Nós temos uma meta, e essa meta é chegar a sermos perfeitos com um corpo perfeito, a sermos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, para reinarmos com Cristo por 1000 anos e logo por toda a eternidade. No glorioso reinado do 7º selo aqui na terra, nesse glorioso reino milenial, onde estarão todas as crianças do reino de Deus, já convertidos em adultos convertidos, em pessoas adotadas no reino de Deus, como reis e sacerdotes. E as crianças físicas, no físico, que creem em Cristo, estão no programa de Deus para o nosso tempo. Também estarão lá, mas já como jovens, como adultos, e para reinar com Cristo também por 1000 anos, e logo por toda a eternidade.
Agora, conscientes de que somos as crianças do reino de Deus, que vamos comendo o alimento espiritual e vamos crescendo, vejam vocês, estejamos sempre sendo ensinados por Cristo, o tutor, o Espírito Santo, através da mensagem que Ele tem para nós, para o nosso tempo. Nós vamos passando de era em era, através do ensinamento do tutor manifestado em cada anjo mensageiro de cada era. E já estamos na etapa da era da pedra angular, onde Ele já está nos ensinando coisas mais profundas, coisas que somente podem ser comparadas com a álgebra, com a geometria, e com a geometria e assim por diante. Trigonometria e coisas assim, parecidas, coisas que somente as pessoas que chegam até essa etapa em seus estudos as podem compreender. E estas coisas que Cristo nos ensina neste tempo final são coisas que não podiam ser compreendidas nas eras passadas, porque estavam reservadas para este tempo final, onde a sua igreja e os membros do seu corpo místico de crentes estariam na era apropriada para receber esse ensinamento da parte do tutor do Espírito Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado no último dia, dando-nos testemunho de todas essas coisas que devem acontecer neste tempo final e revelando-nos o mistério do sétimo selo, o mistério da sua segunda vinda com seus anjos no último dia. Para mim tem sido um grande privilégio estar com vocês nesta tarde, crianças, do reino de Deus, do reino dos céus, dando-lhes testemunho do reinado do sétimo selo. E as crianças do reino de Deus estarão onde? No reinado do sétimo selo, no reinado de Cristo, no glorioso reino milenial? Pois estaremos com Ele neste glorioso reinado do sétimo selo, nesse glorioso reinado de nosso amado Senhor, Jesus Cristo, o Filho do Homem e Filho de Davi. Que Deus lhes continue abençoando, crianças, jovens e adultos, e adiante, servindo ao nosso amado Senhor, Jesus Cristo. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde, crianças. Crianças no físico e crianças do reino dos céus. Passem todos uma boa tarde.